Olá, catequistas. Hoje vamos falar desta igreja que está nascendo a partir de Pentecostes e que começa a sua peregrinação neste mundo, peregrinação histórica. No vídeo anterior, nós falamos um pouco a partir do catecismo da Igreja Católica sobre a origem da igreja do ponto de vista teológico e também do ponto de vista histórico, quando plenamente fundada em Cristo na cruz. A partir de Pentecostes, essa igreja ela é manifestada ao mundo. Começa a trajetória desta comunidade, uma comunidade que ama o Cristo, mas, sobretudo, uma comunidade sensível aos apelos do Espírito Santo. Uma comunidade que consegue se colocar como instrumento para que o Espírito Santo continue a missão de Cristo. Há um livro na Bíblia muito especial que nos ajuda a entender alguns aspectos dessa igreja dos primeiros séculos. É o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro é muito rico, merece ser estudado em detalhes. Vamos puxar aqui algumas ideias. A primeira delas é que o seu autor, Lucas, aquele mesmo que escreve o Evangelho, escreve uma obra completa. Ou seja, ele escreve o Evangelho e depois escreve também a continuidade da missão de Jesus na vida dos apóstolos, que está em Atos. Ou seja, no seu Evangelho, ele mostra como a missão de Cristo acontece desde a sua origem, desde o seu primeiro milagre. Lucas é rico em contar a infância de Jesus, a sua vida pública, sua paixão. Lucas faz questão de mostrar que a caminhada de Jesus vai até Jerusalém. Mas ele quer mostrar que essa caminhada não termina em Jerusalém. Ela continua a partir de Jerusalém para os confins da terra, para todo o mundo. Essa é uma das preocupações principais que Lucas tem ao escrever. E quando ele assim faz, ele chega a dizer muito claramente que a igreja, ela precisa chegar aos confins da terra. Naquele tempo, Roma, a cidade de Roma, tudo que Roma representava, estava muito relacionada a esses confins da terra. Chegar a Roma significava chegar ao mundo inteiro. Agora, por que a igreja haveria de querer chegar ao mundo inteiro? Será que eram esses apóstolos, essas comunidades que fizeram um planejamento e disseram que iam conquistar Roma? Será que era um interesse político, social somente? Ou longe disso? De fato, Lucas deixa claro em seus escritos que a obra da igreja é a obra do Espírito Santo. É o livro do Espírito Santo. E mostra que o desejo de que essa igreja chegue aos confins da terra é o desejo de Deus. Portanto, ela vai contar com pessoas como nós. Pessoas como você, como eu, muitas vezes fracos que somos, mas apaixonados pelo Cristo. Então, algumas características eu gostaria de mencionar aqui, que mostra como é que essa igreja começou a dar esses passos. É importante, você como catequista sabe, a igreja cristã, ela nasce num contexto histórico romano-judaico. Ela vai demorar algum tempo, aqueles primeiros anos, até mais ou menos o ano 50, isso daí perdura de uma forma muito intensa, para distinguir-se, até certo ponto, da religião judaica. Então, a igreja precisava crescer, e para crescer ela teve que deixar Jerusalém para trás e partir para Roma.
Por isso que nós somos uma igreja romana, porque nós somos uma igreja mundial. Quando falamos romano, nós estamos falando mundo. Porque em Atos dos Apóstolos, Roma significava toda a terra. Deixar Jerusalém significava deixar alguns vínculos com o templo, os vínculos com algumas leis de pureza e de impureza, e de partir direto para o coração e para a vida das pessoas. Não foi fácil. Essa comunidade, ela demorou um pouco para começar a fazer isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma primeira característica dessa igreja. Era uma igreja querigmática. Sabemos o que significa essa palavra? Creio que sim. Mas nunca é demais reforçar o ponto. No vídeo anterior, nós falamos que a igreja que é manifestada ao mundo em Pentecostes é uma igreja reunida em comunidade, encorajada pelo Espírito e que faz a experiência do Cristo ressuscitado. O querigma é esse anúncio fervoroso do Cristo ressuscitado. O querigma é a atitude primeira, a gente chama de primeiro anúncio, que os primeiros cristãos faziam pela boca, ou seja, pela pregação, testemunhavam falando sobre o que viram e ouviram de Cristo, mas, sobretudo, testemunhavam com a sua própria vida que Jesus estava vivo. Eles davam testemunho concreto disso. Então, gravem aí, a igreja, ela é querigmática porque é uma igreja do testemunho. Assim começa a surgir a igreja a partir de Pentecostes. Agora, o querigma e o testemunho foram provados de que forma? Os cristãos acreditavam nisso como uma ideia qualquer, porque muitos davam a vida por isso. Quantos chegaram ao martírio por isso? Porque lhes foi cobrado essa felicidade, essa fidelidade. Tanto o Império Romano quanto a cultura judaica naquela época exigia alguns comportamentos dos cristãos que eram de fidelidade e de adesão, tanto ao judaísmo quanto à política do Império Romano. Entre essa adesão e o amor aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos portadores de algumas doenças e transtornos da mente, entre essa adesão e pessoas abandonadas e excluídas, os primeiros cristãos, pela força do Espírito, fizeram a opção pelos mais fracos, os mais enfraquecidos pela história, os mais encurvados com o peso da vida. Portanto, é uma igreja querigmática, de testemunho, mas também é uma igreja de serviço aos pobres. E isso faz com que a igreja seja perseguida, porque nem todos naquele tempo concordavam com essa forma de ser e de agir. Os cristãos tinham problemas, sim, mas prevalecia dentre eles a paixão e o amor aos pobres. E aí, quanto mais perseguido, mais a igreja se expandia em missão. É assim que surge a igreja em Atos dos Apóstolos. Uma igreja querigmática, uma igreja do testemunho, uma igreja do amor aos pobres, uma igreja do serviço aos pobres, uma igreja perseguida, mas uma igreja missionária, corajosa. Dentre estas características que nós citamos da igreja que nasce ou que se expande pelo mundo a partir de Pentecostes, vale a pena ainda destacar mais duas. São tantas outras, mas aqui mais duas. Era uma igreja também que perseverava na oração. Sim, ela servia aos pobres, mas era uma igreja que orava muito. Em Atos dos Apóstolos fica muito claro, em várias passagens, como os apóstolos,
ao tomar uma decisão, a escolher pessoas para enviar para outras cidades, eles se reuniam em oração. Em muitos momentos, é nítido para nós percebermos como eles deixavam claro isso. O Espírito Santo e nós decidimos assim fazer. Ao dizer que a igreja ela é missionária, que ela é de serviço aos pobres, que ela é do testemunho, nós estamos dizendo os elementos importantíssimos dessa igreja dos primeiros séculos. Mas nada disso seria possível se ela também não fosse uma igreja de oração. Porque é na celebração do mistério do Cristo, no fazer memória da vida e da missão do Cristo, na fração do pão, nos atos celebrativos e na vida de oração é que a igreja consegue escutar. Uma característica maravilhosa desta igreja orante é que é uma igreja que se faz instrumento a partir da missão que o próprio Cristo dá. Não é ela que monta somente planos do ponto de vista humano. Se ela existe até hoje, apesar da fraqueza humana, é justamente porque o autor da igreja é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então esta comunidade soube ser sensível ao Espírito. Deixou, de fato, que ele fosse o protagonista. E uma segunda característica ainda, muito ligada a esta, é o fato dela ser apostólica. Porque, olhe para hoje, por exemplo, muita gente se diz inspirado pelo Espírito Santo, né? Espírito Santo aqui, Espírito Santo ali, e a gente não duvida disso. No entanto, em muitas ocasiões, pode ser que não seja o Espírito Santo. O que nos garante que essa comunidade, mesmo reunida em oração, seja de fato assistida pelo Espírito Santo? O que nos garante é a fidelidade à proposta original do Cristo. E nós não temos como ter acesso à proposta original do Cristo a não ser pelo testemunho dos apóstolos, pela fidelidade dos apóstolos, aqueles que foram chamados pelo próprio Cristo, aqueles que receberam as instruções do Cristo, aqueles que foram os pilares em torno dos quais as comunidades primeiras do cristianismo se constituíram. Esses apóstolos são a garantia de que nós vivemos numa comunidade autenticamente cristã. Hoje, os sucessores desses apóstolos são os nossos bispos. Junto com o nosso bispo, nós formamos uma comunidade. E estes apóstolos, eles eram, desde aquele tempo, como são hoje, guardiões de um patrimônio, de um tesouro, algo que eles receberam, que não puderam guardar para si, tiveram que estender. Então veja que belo, a igreja que é uma igreja do querigma, uma igreja que testemunha, que dá a vida, uma igreja que serve aos pobres, uma igreja que é perseguida, mas quanto mais perseguida, mais ela se expande, mais missionária ela é. É também uma igreja que persevera na fidelidade, na disciplina, da vida de oração, da fração do pão,
e da fidelidade à doutrina dos apóstolos. Por fim, ainda, para fazermos um pequeno recorte sobre Pentecostes, é o que estamos fazendo, a igreja que surge daí dos primeiros séculos. Há tanta coisa bonita que poderia ser dito, mas vamos encerrando por aqui. Uma última ideia. Quando os cristãos primeiros tinham uma certa dúvida sobre se para pertencer à igreja era necessário antes ser circuncidado ou pertencer ao templo de Jerusalém ou à tradição mosaica de Moisés, à tradição judaica, eles, quando tinham essa dúvida, demoraram um pouco, mas eles chegaram à conclusão de que a fé no Cristo lhes permitiria esse acesso direto, batismal, de mergulho na comunidade de fé, na comunidade cristã. E aí eles passaram a receber também no seu seio pagãos, ou seja, pessoas que não tinham contato com a tradição teológica judaica daquela época, monoteísta. Eram pessoas que pensavam diferente, eram pessoas de fora do contexto religioso. E aí, como receber isso? A conversão do centurião romano, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nos permite uma aprendizagem maravilhosa. Se vocês se lembram, Pedro, o grande apóstolo Pedro, que junto com Paulo são os grandes protagonistas, Paulo mais ainda nesse livro de Atos, Pedro, certa feita, teve uma visão de alimentos que vieram do céu, como uma refeição para ele, sugerida para ele. E ele logo disse: não comerei desses animais que me são ofertados, porque são impuros. E ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, um centurião romano, na época, tido como pagão, recebia também a visita de um anjo que dizia: escute a Pedro, preste atenção no que ele vai te dizer. Era o Espírito Santo trabalhando nos dois polos. E então o centurião manda chamar Pedro, e Pedro, logo de imediato: como eu vou conversar com um homem pagão? Mas ele lembra da sua visão e vai. E o anúncio de Pedro na casa do centurião é interrompido pela manifestação do Espírito Santo também aos pagãos. Portanto, a Igreja de Atos nos ensina, por fim, essa maravilhosa lição, que a Igreja, nascida no coração do Pai, plenamente fundada em Cristo, manifestada ao mundo em Pentecostes, vivida com o protagonismo das primeiras comunidades, é uma igreja também aberta aos que pensam diferente, acolhe aos que são, entre aspas, de fora do meio cultural. Portanto, uma igreja também muito atual.